A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, vou colocar aqui agora o áudio e a carta do irmão cooperador de jovens ali em Portugal. É em Portugal, não necessariamente essa igreja aqui, certo? É lá em Portugal. E o que aconteceu de interessante é que ele foi interrompido na hora que ele estava lendo a carta de renúncia ao ministério. Ele renunciou ao ministério e ele foi interrompido pelo ancião que estava presente. Se não me falha a memória, pelo que eu sei, tinham 2 anciões presentes ali, né? Tinham 2 anciões. E anteriormente a isso, tá? Ele já vinha se esclarecendo, lendo a Bíblia, acompanhando também as críticas. Ele veio sendo esclarecido, certo? E ele foi chamado numa reunião. Os anciões chamaram ele lá para falar algumas coisas, para orientá-los em algumas coisas. E uma dessas orientações foi que não era para ele pregar nada mais além daquilo o que ele via na revelação, certo? Ou seja, o que você aprender na revelação é aquilo que você tem que pregar, né? Aquilo que você estiver vendo, a revelação que você estiver sentindo. Ou seja, não era para trazer mais pregações com, como é que eu posso dizer, com exposições bíblicas de Bíblia, né? Então, era para ficar no padrão CCB. Eu vou colocar ele mesmo, a própria voz, a fala dele, vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem, né? Que da própria boca dele, né? Porque ele explica até melhor. São 2 áudios curtos, certo? E na sequência, eu vou colocar a carta de desligamento desse cooperador de jovens. Irmão Osiel, direto do ali de Portugal, certo? Então vamos ouvir ele falar aqui. Ouça aí. A paz de Deus. No passado sábado, na minha comum, levantei-me para fazer a leitura da minha carta de renúncia. Presta atenção no que ele falou. No passado sábado, né? Que foi sábado agora que passou. Deixa eu até ver o dia aqui. 30 de setembro de 2023. Ele levantou para ler a carta dele de renúncia. Infelizmente foi interrompido pelo ancião que estava no culto, né? E por isso a gente está publicando a carta aqui agora para as pessoas ouvirem a carta na íntegra. Ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores. E, infelizmente, fui interrompido mais ou menos a meio. Devido a esse ocorrido, fica ela lida por inteira. A intenção era que ficasse a par do conteúdo da carta, pelo menos para os que estavam ali presentes. Então, essa carta vai ser colocada agora aqui, tá? Ou seja, ele disse que a carta era para ser lida pelo menos para aqueles que estavam presentes, mas como ele foi interrompido, agora veio para o YouTube e vai ser lida por todo mundo, né? Ouça aqui agora, ele vai falar nesse áudio que ele foi chamado para uma reunião com o ministério ali da CCB e eles pedem para ele não pregar mais nada além do que as revelações que eles recebem na hora, ou seja, compromisso com escritura zero. Ouça aí. O conteúdo da reunião na qual fui convocado, ouvi isso e me entristeceu muito. O aprofundar na Bíblia provoca fraqueza no povo. Tem que pregar aquilo que Deus mostra na hora. E mais nada. É para voltar a fazer a pregação da palavra no padrão da congregação. Uma vez, mesmo ainda prematuro a conhecer a palavra de Deus revelada a nós nas Escrituras Sagradas, é impossível voltar aos velhos rudimentos. Então ele fala aqui que os anciões mandam ele voltar a pregar nos padrões da CCB, ou seja, ele já estava começando a pregar graça, favor imerecido, que é a graça de Deus, e esses tipos de apontamentos bíblicos que apontam para Jesus Cristo. E chamaram ele lá e falou: pode parar, volte a pregar nos costumes da CCB, na tradição da CCB, que é pregar o que Deus te revelar na hora. Em outras palavras, eles estão dizendo: prega o que dá na telha, não prega o que está na Bíblia.
Você está ouvindo o CCBano? Você está ouvindo o lugar que você frequenta como igreja? Estão dizendo ali para vocês, olha, cooperadores, né, vocês têm que pregar o que a imaginação de vocês trouxeram vir adiante. Não é para pregar o estudo. Você estudou as escrituras, compreendeu as escrituras, você está entendendo o evangelho. Você veio trazer aqui na igreja? Não. Nós gostamos de profetada. Certo? Então agora, gente, eu vou rodar aqui para vocês, né? Eu tenho até o áudio, tá? Eu tenho até o áudio lá do momento que ocorre isso, mas não foi... O irmão achou melhor não colocar aqui o áudio onde ele está lendo lá no culto, né? O interessante nessa carta, e eu peço que vocês prestem atenção, que esse cooperador de jovem foi humilde, ele confessa que pregou heresias, e ele pede perdão pelas heresias que pregou. Gente, isso é um sinal de humilhação diante de Deus. Esse homem veio adiante de Deus e falou, olha, eu preguei essas coisas porque foi da forma com que eu aprendi, né? E isso é arrependimento de verdade. Veio no povo, porque a partir de agora, tudo aquilo que ele pregou de heresia foi cancelado por conta do pedido de perdão. E que isso sirva de alerta para todos vocês que pregam a palavra na Congregação Cristã no Brasil. Seja cooperador de jovens, cooperador ou qualquer outra pessoa, ancião, qualquer outra pessoa que prega a palavra. Você tem que se arrepender, pedir perdão, que é uma forma de você retirar as coisas que você falou. Senão, meu amigo, tudo isso será pesado e com grande peso contra você, certo? Então esse irmão foi muito humilde, chegou ao ponto de falar, ele vai falar na carta também, tá? Ele leu lá e ele falou lá, tem um áudio, eu cheguei a ouvir essa parte onde ele pede perdão pelas heresias que ele pregou. E eu quero que você assista a carta, tá? Assista a carta, que ela é muito proveitosa, essa carta, tá? Eu agradeço aí a todos vocês que acompanham esse canal, que está dando força, que está ajudando a acordar muita gente, principalmente homens que ocupam o ministério na Congregação Cristã no Brasil. Irmão Osiel, Deus que te abençoe, você e sua esposa, que é a sua leal amiga aqui nessa terra, certo? Fica firme, meu irmão. A sua humildade é um exemplo para muitos de nós, tá? Me inclua isso aí também, tá bom? Então roda aqui, pessoal, vou colocar o áudio para vocês ouvirem a carta na íntegra que ele fez, renunciando, e nessa carta ele menciona, ele pede perdão pelas heresias que ele pregou, ok? Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Segue o áudio aí para vocês ouvirem. Cova da Piedade, 30 de setembro de 2023. Carta de renúncia. Eu, Osiel Luiz Rosa, sendo cooperador de jovens e menores nessa casa de oração da Congregação Cristã em Portugal, localizada na Cova da Piedade, Concelho de Almada, margem sul do Tejo, venho comunicar que estou renunciando o ministério, o qual no passado mês completou-se 15 anos. Agradeço toda a querida mocidade, crianças e irmandade que ao longo desses anos tem acompanhado essas reuniões, e já agora peço que me perdoem no amor de Deus se em alguma coisa tenho ofendido, e se sim, de maneira nenhuma foi intencional. Que Deus vos abençoe grandemente. O meu amor por vós é imensurável. Quero deixar aqui registrado que fui convocado para uma reunião pelo ministério dessa casa de oração no dia 21 deste mês. Vou discorrer nas próximas linhas o porquê ter sido convocado para essa reunião. No desenrolar da carta creio que todos entenderão, e o que não for compreendido estou à disposição para esclarecer a parte. Desde abril de 2022 devido a um fato ocorrido, o qual não vou discorrer, por motivo de ficar muito extensa a carta.
O certo é que a partir disso, em minha esposa despertou-se um desejo de ler as Sagradas Escrituras continuamente, e do mesmo modo Deus colocou esse desejo no meu coração também. Através de muitas orações, leitura bíblica, o Espírito Santo de Deus começou a abrir-me o entendimento de muito da Bíblia em inúmeras passagens que havia passado despercebido, e com o passar do tempo Deus preparou de ser orientado por irmãos do nosso meio com um conhecimento elevado, dado por Deus das Sagradas Escrituras. E toda a honra, glória e louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos 11:36 afirma isso, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Mediante esse pouco conhecimento dado por Deus entendi que ao longo dos anos nas exortações da palavra tinha exortado heresias diante da igreja. Pois eu também pautava minha vida, minha conduta e minhas decisões nas revelações da exortação. Agora, através das Sagradas Escrituras, sei que toda profecia deve apontar para o arrependimento e a salvação que há em Cristo Jesus, o intuito de cultuar, ou seja, do culto que oferecemos a Deus é sobre Cristo e o que Ele fez na cruz por nós, e não afagar o nosso ego. Pois assim foi o trabalho dos apóstolos, a todo momento eles estavam pregando ao povo o arrependimento e a salvação para que crescem, crer em Cristo e fossem batizados. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é revelada para nós pelo Espírito Santo de Deus. Diante de vós agora peço perdão pelo pecado consoante as heresias, que me perdoem no amor de nosso Senhor Jesus. Sobre afagar o nosso ego no Evangelho de Mateus capítulo 6 a partir do versículo 25 palavras proferidas da boca de Jesus, onde discorre sobre todas as necessidades terrenas que temos e para que não andamos ansiosos pelas coisas dessa vida, mas antes nos admoestou no versículo 33 que diz, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A primeira frase desse versículo dá a condição para as bênçãos de Deus, os interesses dele devem estar em primeiro lugar. E na última frase que diz e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a garantia da provisão de Deus. Portanto, nas reuniões de jovens e menores Deus tem dado a graça de fazer a exortação da palavra apontando o nosso Salvador Jesus Cristo, o cerne da exortação. Cerne é o mesmo que parte central de algo, sendo eu ainda prematuro no conhecimento, confesso que, além de não ter a devida preparação para isso, compartilhei da porção que Deus a mim tem dado até o presente momento. Na verdade é tão pouco perto do que está revelado na Bíblia, e ainda em processo de viver o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus, estou numa busca intensa por conhecer o que foi revelado a nós nas Sagradas Escrituras. E admito que estava em desacordo com o que foi instituído pelo apóstolo Paulo em Timóteo. Segundo Timóteo 2,15 está escrito, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, de fato não pode ser de outro modo. Também tenho acompanhado os cultos online e com muita tristeza tenho ouvido muitas heresias. Vale ressaltar que não tenho nada contra os nossos irmãos que fizeram a exortação, mas sim contra as heresias proferidas no púlpito, que infelizmente não foram retratados posteriormente, levando a todos os ouvintes a acreditar no que foi exortado. Vou descrever uma delas. O Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ele ainda não entrou, no reino ele ainda vai entrar, junto com a igreja. As Sagradas Escrituras enfatizam claramente que Jesus, o Filho de Deus, está
no reino com o Pai, como podemos ler nas seguintes passagens. 1 Pedro 3:22 está escrito, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades, e às potências. Atos 7:55 diz, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. No livro de 1 Coríntios 11:19 está escrito, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. No entanto, querida igreja, todos nós devemos fazer a nossa parte, contínuas orações, leitura bíblica constantemente para que o Espírito Santo nos faça compreender o que foi revelado a nós nas Sagradas Escrituras. A responsabilidade é pessoal, não terceirizam a vossa salvação. Façamos como os bereanos, eles servem de exemplo de postura ideal aos discípulos. Eles eram mais nobres e abertos à instrução bíblica e examinavam diariamente nas Sagradas Escrituras para ver se o ensino era verdadeiro. Atos dos Apóstolos 17:11 fala sobre eles, ora estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. No Evangelho segundo João 5:39 está escrito, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, examinais as Escrituras, uma ordem imperativa, nos ordena, e não é uma simples sugestão. Significado da palavra examinar é o mesmo que pesquisar, aprofundar, esmiuçar, investigar minuciosamente. Segundo Timóteo 3:16-17 diz, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A história inteira da Bíblia é Cristo e Ele crucificado. Antes de encerrar, vou deixar aqui a indicação de 3 pecados mortais que as Sagradas Escrituras nos revelam. O pecado da apostasia, na Epístola de Hebreus 6:4-6 diz, porque impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro e recairão, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Acredito ter ficado muito claro quanto a este pecado. O pecado da blasfêmia, no Evangelho de Marcos 3:28-30 diz, na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Porque diziam, tem espírito imundo. Ou seja, na verdade eu vos digo é a declaração da autoridade de Jesus para declarar a verdade. Todos os pecados que as pessoas cometem, inclusive blasfêmias, podem ser perdoados exceto blasfemar contra o Espírito Santo. A pessoa que o fizer nunca terá perdão, sendo culpada à condenação eterna. Um pecado com consequências eternas. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir as obras de Jesus a Satanás, dizendo que Jesus recebia poder do mal. O pecado do não perdão, no Evangelho segundo Mateus 6,15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas.
No Evangelho segundo Marcos 11:26 relata: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Esses versículos nos diz, se quisermos que Deus nos perdoe, ao mesmo tempo temos que perdoar aos outros, senão seu perdão para nós é retido. Por conseguinte, implica que o fato de não perdoar quebra o relacionamento e destrói todo o programa de Deus. Neste caso, nossos pecados não são perdoados, e tampouco podemos esperar que Deus responda à nossa oração. Essas são implicações extremamente sérias. Por fim, no livro de Atos dos Apóstolos 4:19 está escrito, respondendo: porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. No mesmo livro 5:29, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em nossos corações. João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sobre uma das heresias relatadas nesta carta. Fazer busca no YouTube, tudo em letra minúscula. Culto do dia 14 de abril de 2021 da Congregação Cristã no Brasil. Canal CCB Brasacervo. Pode ser ouvido a partir de 1h40min e 27 segundos. Setembro, 30 de 2023.